Mais um domingo estamos aqui, amém? Vamos. Uma das coisas, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Deus está alto. Deus aí está conosco em todos os momentos, amém, meus queridos? Deus aí nunca nos abandona, Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa. A gente que às vezes quer dar aquela fraquejada, né? E nos distanciamos dEle. A gente que às vezes, como eu sempre cito, né, o trecho daquela música, parece que se deixar a porta aberta, nós saímos correndo da presença dEle. Mas Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos desampara, não importa a situação. Não importa a situação, não importa o problema, não importa a circunstância, Ele sempre está conosco. E é sobre essa eterna presença de Deus na nossa vida, presença que eu digo assim, de estar junto conosco, que eu quero ministrar essa noite. Convido os irmãos a abrir lá em Salmo, de número 46. Amém? Salmo bastante conhecido. Salmo bastante conhecido. Amém? Vamos ler aqui. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Venham, contemplem as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor Deus. Deus que está conosco em todo o tempo. Muitos dos salmos eles foram escritos pelo rei Davi, né? Esse não é um deles. Esse salmo, só um momento, meus queridos. Só tirar aqui que está reverberando muito. Oi. Esse salmo, os teólogos, historiadores, eles colocam ele aí na data mais ou menos do reinado do rei Ezequias. Fato é que ele foi escrito no momento que Israel estava passando por guerra. Judá e Israel estava passando por guerra, estava passando por um momento difícil. Muito provavelmente, que momento era esse? Muito provavelmente foi naquele momento que o rei da Síria, o rei Senaqueribe, quis invadir Judá. Na verdade, ele até chegou a invadir uma parte. Vamos abrir lá em 2 Crônicas 32, que seria o contexto desse salmo aqui. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, versículo 32. Vamos ler para a gente ver o que aconteceu no interim daqui. 2 Crônicas, versículo 32. Senaqueribe invade Judá. Fala assim, ó:
Depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias, que era o rei, viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvendo atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com seus oficiais e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade. Aqui o rei Ezequias começa a fazer todo um esquema de defesa. Bora voltar lá para o versículo 7. Ezequias fala assim, para o povo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias. E o que aconteceu? O rei da Síria soube dessas palavras e o rei da Síria deu uma resposta. Depois disso, quando Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laques, e enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, e todo o povo de Judá, dizendo a Israel, olha o que o rei disse, o rei Senaqueribe, da Síria: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem vocês confiam? Vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiada. Por acaso não é Ezequias que está incitando vocês para que morram de fome e sede, dizendo: o Senhor Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que removeu lugares altos e altares para que a adoração fosse apenas em Jerusalém? Versículo 13: vocês não sabem o que eu e meus pais fizemos com todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar o seu país das minhas mãos? De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então, como o Deus de vocês será capaz de livrá-lo das minhas mãos? Portanto, não deixe agora que o rei Ezequias os engane, nem os que incite assim. Não acredite nele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrar das minhas mãos. Os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das outras terras não livraram o seu povo, assim também o Deus de Ezequias não livrará o povo das minhas mãos. Até aí, esse é o contexto. O que estava acontecendo lá? No reino de Judá, Senaqueribe, um rei que já tinha conquistado várias outras terras, foi invadir Judá. E o rei Ezequias, que era um bom rei, foi lá e falou o quê? Vamos confiar em nosso Deus. Deus está conosco. E em contrapartida, o rei Senaqueribe vai lá e fala: olha, não adianta, não vai ter jeito, nenhum Deus das outras nações foi capaz de me parar. Por que que o Deus de vocês vai parar? Por que que o Deus de vocês vai parar? E isso aqui está legal. Lá em Reis, eu não estou lembrado agora, deixa eu ver se eu anotei aqui, que é o paralelo desse. Eu acho que é 2 Reis 19, 18, eles falam mais ainda. Os servos de Senaqueribe falam que, olha, vocês vão ficar aí, vocês vão passar fome, vocês vão passar tanta fome, que vocês vão ter que comer cocô e xixi de vocês. Essas foram as palavras do rei Senaqueribe, trazendo para nós, quantas vezes o mundo, as circunstâncias, vem até nós com um discurso semelhante. Não tem jeito, cara, acabou, ninguém é capaz de vencer. E para isso que esse salmo foi escrito, Salmo 46, ele foi escrito para nos lembrar que, tá certo, os deuses das outras nações perderam, mas o nosso Deus é imbatível. Nada é maior que o nosso Deus. Nada é maior que o nosso Deus. Não, para Deus não tem desespero. Para Deus não tem turbulência. Deus está no controle. Deus está no controle. Só que é fato. Nós somos humanos. E como humanos nós temos o quê? Medo. O medo é algo natural. E por que que o medo existe? Porque nós somos fracos. Fracos no sentido,
não é aquele fraco no sentido de porque você não toma uma posição diferente. Não, nós somos fracos. Nós somos fracos diante das circunstâncias. Por isso que o medo vem. Exemplo, alguém quer invadir a sua casa. Você sabe que alguém vai invadir a sua casa. A primeira reação natural é o medo. Por que você tem medo? Porque você sabe que se alguém entrar na sua casa, muito provavelmente armado, você não vai ter o que fazer. Doença. Por que temos medo de doenças? Porque nós sabemos que se vier uma doença, e essa doença for grave de fato, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Mas este salmo, ele vai de encontro a tudo isso. Esse salmo, de certa forma, ele mostra assim, olha, de fato, vocês são fracos. Salmo 46, e não só ele, a história mostra isso. Nós somos fracos, mas nós temos um Deus que é forte. E esse Deus que é forte, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. O desespero vem justamente quando nós não compreendemos isso. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Deus está conosco. E destrinchando mais esse salmo, primeiro ponto que esse salmo nos mostra é que Deus é um Deus presente. Deus é um Deus que está todo o tempo com a gente. Vamos ler de novo aí o versículo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse bem presente nas tribulações, o original, ele usa uma palavra que é, qual foi a palavra? Matzah, que ela é no sentido de, vamos lá, não tem em português, deixa eu tentar expressar. Vamos dizer assim, esse bem presente é como, imagina que você está sozinho em meio a uma tempestade, e no momento que você mais precisa, a pessoa vai ao seu encontro. Esse é o sentido dessa palavra. Ou seja, em outras palavras, o salmista está falando que Deus é nosso refúgio e fortaleza, e no momento de maior necessidade da nossa vida, Ele vai até o nosso encontro. Deus é tão misericordioso que não é a gente no sofrimento, Ele não espera nem a gente ir até Ele. Esse salmo fala o quê? No momento que você estiver em desespero, no momento que você estiver em angústia, no momento que você estiver em tribulação, Deus vai até você. Deus vai até você. Deus vai até você. E quando Ele vai, o que Ele se torna para a gente? Ele se torna um refúgio. Ou seja, tudo pode acontecer ao redor, mas não irá nos atingir. Não irá nos atingir. Por que não nos atinge? Porque Deus é nosso refúgio. Deus é nossa fortaleza. Se a gente pega ali nos tempos medievais, o que era a fortaleza? Fortaleza era como se fossem imensas muralhas construídas, de modo que se o inimigo viesse, ele não ia conseguir te pegar. Então Deus fala assim, olha, quando você estiver no seu momento de maior aflição, eu vou até o teu encontro. E quando eu for até o teu encontro, eu vou te pegar, eu vou te proteger, e eu vou te colocar num lugar que os inimigos não vão conseguir te abater. Não vão conseguir te abater. Deus, Ele nos encontra, Ele nos leva para o abrigo e nos mantém forte. E a partir de tudo isso, o salmista, vai lá o versículo 2, é por causa de tudo isso que o salmista vem aqui e conclui: portanto, não temeremos. Quando nós compreendemos isso, a única conclusão que nós podemos ter é essa: cara, eu estou ao lado do ser mais poderoso do universo. E esse ser mais poderoso do universo, além dele ser bom, além dele ser legal, ele me protege. Então do que eu vou ter medo? Aí o salmista, ele começa, na linguagem poética, ele começa a falar as coisas mais absurdas possíveis. O que ele fala lá? Ainda que a terra se transtorne,
ainda que toda essa estrutura do planeta Terra se fique um caos, ainda que os montes se joguem no meio dos mares, ou seja, ainda que as coisas mais absurdas possam acontecer na sua vida, isso não vai alterar o cuidado de Deus para com você. Isso não vai alterar. Pense aí, vamos fazer um exercício. Apesar que é difícil isso. Pense na pior coisa que pode acontecer com você. Coisa que você, cara, se isso acontecer, eu não sei. Nessa coisa aí, nessa pior coisa que pode acontecer, Deus ainda continuará cuidando de você. E ponto importante, parênteses importante, não quer dizer que as coisas ruins não vão acontecer conosco. A Bíblia fala lá, eu sempre cito aqui, nesse mundo, o que vai acontecer? Nós passaremos por aflições. Mas o que ele está falando aqui? Que mesmo quando isso acontecer, mesmo quando essa coisa absurdamente ruim acontecer, Deus ele vai estar conosco. Deus ele não vai nos desamparar. Deus ele não vai nos desamparar. A pior coisa que pode acontecer conosco não altera em nada a força de Deus. Porque nós somos assim. A gente tem uma tendência que é chamada de tendência antropomórfica. Não, esqueci a palavra. É isso aí, é mais ou menos isso aí. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem sempre uma tendência a pegar coisas e interpretar elas como se fossem humanas. Por exemplo, a gente vê os desenhos, as animações lá, vamos pegar o Rei Leão. A gente pega o Rei Leão e dá emoções humanas a ele, dá comportamentos humanos a ele. E às vezes o que acontece? Nós queremos fazer isso com Deus. A gente pensa que Deus é um ser, a gente tende a colocar coisas humanas em Deus, comportamentos e limitações humanas em Deus, porque nós somos assim. Se acontece algo de errado comigo e que me abala, eu não vou ter a mesma força, eu não vou ter o mesmo comportamento se eu estivesse bem, porque tem algo me abalando, tem algo me entristecendo. Mas com Deus não é assim. Não existe nada que abale a Deus, não existe nada que abale a força de Deus. Não existe. Então, primeiro ponto, Deus é um Deus presente. Não importa o que aconteça, Deus ele se fará presente na minha vida. Lá, qual era a situação lá? Que a gente leu lá com o rei Senaqueribe Ezequias. A cidade estava cercada, não havia saída, não tinha para onde ir. Só que o rei Ezequias tinha uma certeza: Deus estava com eles, e por causa disso, eles não seriam abalados. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus presente. E isso entra muito nesse tempo que estamos vivendo, né? Coronavírus, Covid-19. Quantas pessoas estão totalmente amedrontadas de pegar esse negócio? Não estou dizendo para descuidar, não estou dizendo nada disso. Eu estou falando que tem pessoas que estão assim à beira do adoecimento, se é que já não adoeceram, psicologicamente com medo de pegar. Eu não sei se alguém aqui está nessa situação. Eu acredito que não, porque se estão aqui é porque geralmente essas pessoas não saem de casa. Mas o que acontece? Cara, nós temos que confiar em Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus cuida de mim. Não importa a situação. Coronavírus não é maior que Deus. A vida precisa continuar. Claro, com todos os cuidados. E tendo a confiança que Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de nós. Eu tive o Covid-19, né? E eu lembro dos momentos assim. Eu lembro da noite, foi uma das piores noites, que eu senti o aperto mesmo aí da respiração faltando, não vindo a respiração. Era, a priori, sempre vem o primeiro sentimento, a gente é humano, né? Vem angústia. E eu lembro que eu abria a janela, olhava para o céu e o céu estava vermelho, parecia uma coisa. Céu vermelho assim, aquele céu nublado, aquele céu que dá medo, vamos dizer assim. Aí o cara, aquela angústia vinha. Mas aí eu pensava, cara,
Deus está comigo. Deus está comigo. E quando eu pensava isso, era quando eu conseguia me acalmar. Eu ficava repetindo na minha mente: Deus está comigo. Se acontecer, qual era o meu maior medo naquele momento? A minha respiração parar de vez, eu ter que ir para o hospital. Aquilo, lembra, no auge da pandemia eu peguei esse negócio. Mas eu colocava no meu coração: não, Deus está comigo. Eu vou me acalmar, eu vou respirar fundo e eu vou conseguir pegar ar. E Deus está comigo. Deus está comigo, Deus está comigo. Querido, repita para você. Repita. Às vezes a gente tem que falar mesmo. Cara, Deus está comigo. Deus está comigo, não importa. Como eu estava conversando com meu pai uns tempos atrás, eu sempre falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está tudo dando errado, está tudo ruim, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está escrito. Quanto mais você falar, mais isso vai ser internalizado na sua mente. E mais você vai se comportar de maneira como você está falando. Porque como o homem se imagina, assim ele é. E foi assim: Deus está comigo, Deus está comigo. Vinha a falta de ar, mas Deus está comigo. Vinha o pegarro na garganta, Deus está comigo. Sumiu o meu olfato, Deus está comigo. Até hoje não voltou, mas eu sei que Deus está comigo. Deus está comigo. Se for da vontade dele, um dia vai voltar. Isso aí é um ponto que tem me angustiado bastante. Porque comer comida com gosto totalmente adulterado é horrível, queridos. É horrível. E parece uma coisa: parece que pegou meus alimentos preferidos. Se for da vontade de Deus, vai voltar. Mas fato é que Deus está comigo. Deus está com cada um de nós. Deus está conosco. E além dele ser um Deus presente, Ele é um Deus que é eterno. Eterno. Versículo 3 aí, olha aí o que fala o versículo 3. Não, 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. O que isso aqui nos traz? Isso aqui nos traz uma ideia: Deus está no meio dela, nunca será abalado, para sempre Ele será Deus. E quando ele fala, né, esse primeiro aqui, esses 5 aqui, cadê? Esse 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O salmista, ele está apontando para duas coisas, ali é aquela dupla analogia. Primeiro ele está apontando lá para o início, lá para o Éden. Lembra lá da descrição? Aqui a gente vê cidade de Deus, a gente pensa: Jerusalém, mas não é Jerusalém não, Jerusalém nem tem rio. O que tinha rio? Jardim do Éden. A Bíblia fala que do Jardim do Éden corria vários rios, não é verdade? Ou seja, o início. Mas também lá o Apocalipse fala que a cidade de Deus tem um rio que corre dela. Isso está apontando o quê? Deus é o Deus que estava lá no início, lá no Jardim do Éden, e é o Deus que vai estar lá na cidade celestial, e jamais será abalado. Jamais será abalado. E qual é a maior promessa que Deus nos dá? A promessa que Deus nos dá é que nós seremos eternos junto com Ele. Não é verdade? Eternos junto com Deus. Deus nos convida a ser eternos junto com Ele. Cara, é questão de lógica. É porque isso é... A gente estava até conversando, né, aqui no início, essa coisa: será que a sociedade vai melhorar? Será que não vai melhorar? O mundo está mal. Vou pensar no céu. E é verdade. Verdade, a gente tem que pensar só no céu mesmo, queridos. O nosso erro é pensar muito nessa terra, e nessa terra a gente é finito. Mas nós temos que compreender que nós não somos seres finitos, ou seja, nós não somos ser com fim. Nós somos seres eternos. Somos seres eternos. Quando Deus disse lá no início: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, uma das coisas que Ele nos atribuiu é justamente a eternidade. Nós somos eternos. Nós somos eternos. Infelizmente alguns passarão a eternidade na perdição, na total destruição. Mas nós passaremos a eternidade com Cristo. Aí pensa só, cara, se nada pode me dar um fim, porque é isso, o fim de todos os medos é o medo de não existir. Pode reparar. Por que você tem medo da pobreza? Porque na pobreza você vai perder as coisas, e perdendo as coisas você vai perder saúde, perdendo saúde você vai perder o quê? Vida.
Por que você tem medo de doença? Porque doença você pode perder a vida. Assaltos, violência, tudo, porque tudo perde a vida. O maior medo do ser humano é exatamente isso, deixar de existir. Deixar de ter uma consciência. Mas o que a palavra do Senhor nos diz? Que nós somos eternos. Nada irá tirar isso da gente. E, se eterno eu sou, por que eu terei medo? Por que eu terei medo? Se nada pode me atingir, por que eu terei medo? É como falo, não lembro agora o versículo. Não tema aquilo que faz mal apenas para a carne. Em outras palavras, é aquele versículo que fala, não tema aquilo que pode atingir a carne, mas não pode atingir o espírito, mas não pode atingir a alma. E para começar, saibam de uma coisa, nada dessa terra pode atingir a nossa alma. Nossa alma é eterna. Logo, aí novamente é como se a gente concluísse, fizesse a mesma conclusão lá do versículo 2. Portanto, o que temeremos? Nós temos um Deus que é presente, que está todo o tempo com a gente, nos protegendo, nos guardando. E esse mesmo Deus, Ele nos chama para uma vida eterna. O que temeremos? E não para por aí. Além desse Deus estar sempre presente, além desse Deus ser eterno, esse Deus é todo poderoso. Todo poderoso. Nada é maior que o nosso Deus. Olha aí o versículo, acho que é o 7. Olha o 6 é legal. Bramam nações, ou seja, as nações gritam, as nações esperneiam, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Em outras palavras, os países vão ficar brigando, é presidente mau sendo eleito, é presidente bom não sendo eleito, é guerra, um país querendo guerra, é guerra econômica, é guerra comercial. Tudo isso é nada diante de Deus. Quando ele fala, apenas com uma palavra de Deus, tudo se aquieta, tudo para. Isso aí é uma resposta direta, justamente à questão de Senaqueribe, porque Senaqueribe ficou lá, ficou gritando lá, olha, Deus nenhum vai salvar, Deus nenhum vai fazer isso, Deus nenhum vai fazer isso. Aí Deus fala, as nações podem gritar, os reinos podem se abalar, mas se Deus der uma palavra, acabou, tudo se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. Vejam bem, o Senhor dos exércitos. Naquela época as nações, cada nação tinha o seu exércitozinho próprio. Quando ele fala o Senhor dos exércitos, Deus falava, ele está falando do Senhor de toda a terra. O Senhor de toda a terra está conosco, o Deus de Jacó. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando ele fala o Deus de Jacó, ele está fazendo outra analogia. Ele está lembrando que, olha, o Deus que é eterno, o Deus que está sempre presente, o Deus que te protege, o Deus que com apenas uma palavra todas as nações se aquietam, é o mesmo Deus que tem uma aliança contigo. Ele relembra a aliança, o Deus de Jacó, o Deus que tem uma aliança contigo, é o teu refúgio e a tua fortaleza. Deus tem uma aliança conosco, queridos. Na verdade, Ele nos chama a ter essa aliança. E uma vez que você se entrega a Ele, uma vez que você faz essa aliança com Deus, você está protegido. Nada poderá lhe abater. Mesmo que o medo venha, lembre-se, Deus Ele está comigo, Deus é eterno, Deus é todo poderoso, e eu tenho uma aliança com esse Deus. Já pensou, queridos? A gente tem uma aliança com o cara mais forte. O pastor Xavier sempre fala isso. Já pensou se fosse o contrário? Já pensou se o mais forte fosse o mal? Mas não, nós temos aliança com Deus bom, e que é todo poderoso. Todo poderoso. E aí no versículo 8, né, ele fala, olha, esse Deus, na verdade ele fala assim, lembre-se, né? Venham, contemplem as obras do Senhor que tem feito a desolação na terra. Em outras palavras, lembre-se do que Deus já fez.
Lembrem-se do que Deus já fez. Quantas coisas boas Deus já fez na sua vida? Então esse é um dos pontos. Em momentos de medo, em momentos de turbulência, lembremos do que Deus já fez. Lembra lá da música? Eu vi você mover montanhas, e eu creio que eu verei você mover outra vez. Deus já me curou de várias doenças. Se eu estou doente, Deus vai me curar de novo. Deus nunca me deixou passar fome. Não vai ser agora que eu vou passar. Deus sempre esteve comigo. Não é agora que Ele vai nos desamparar. Versículo 10, que é o nosso versículo chave dessa noite. O que fala? Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Fica quieto. Numa outra história, lá na de Josafá, que eu acho que é Reis, não, é 2 Crônicas 20, Deus fala assim: olha, nessa batalha, vocês não precisarão lutar, eu que vou lutar por vocês. Em outro texto, Deus fala: desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Quantas vezes isso já foi verdade na nossa vida? No sentido de, você está numa situação e, cara, eu não vejo solução, não consigo ver, eu estou perdendo a esperança. E foi lá e Deus agiu, e onde não tinha caminho, teve caminho. Quantas vezes? São nessas experiências que nós temos que nos agarrar em momentos de tribulação, porque é elas que nos dão esperança. Quero trazer lá em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nosso Deus é o Deus do impossível. E várias vezes na nossa vida, queridos, pelo menos na minha, várias vezes eu, não sei como eu vou fazer, não tenho a mínima ideia. Aparece a solução. Não sei se vai dar certo, dá certo. Estou sem esperança, Deus aí vem. Porque assim, querido, quando nós assumimos essa nossa fragilidade perante Deus, é quando Deus age. Qual é o nosso problema? A gente fica querendo fazer muitas coisas na força do nosso braço. A gente fica muito olhando só para o nosso umbigo ali. Não, vou fazer isso porque eu sou o cara, vou fazer isso porque eu sou bom. Claro, a gente não, às vezes nem fala, né, com essas palavras, mas o nosso comportamento demonstra isso. Mas quando nós pegamos ali e nos entregamos mesmo, e fala: Deus, Pai, eu não consigo mais, eu não sei como eu vou fazer, está aqui, nas tuas mãos. É quando Deus age, porque Ele gosta, a gente percebe na Bíblia que Deus tem prazer quando a gente confia totalmente nele. Vários versículos eu já citei aqui, desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus dá, o clássico versículo, Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Nesta batalha que eu falei ainda agora, nesta batalha vocês não terão que lutar, porque eu lutarei por vocês. E agora é que ele fala: olha, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Pare de ficar pare de ficar preocupado, pare de ficar desesperado. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu sou um Deus que sou exaltado entre as nações. Eu serei exaltado em toda a terra. Eu serei exaltado em toda a terra. Pare de lutar. A gente se desgasta muito, queridos, principalmente por causa disso. A gente fica na agonia. A gente fica a gente começa a entrar nessa rotina do mundo, e a gente começa a ser guiado por ele. Acorda cedo no desespero, vai trabalhar, tal, e corre, se desespera, tem que conseguir isso, tem que conseguir aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se. Pare de lutar. Pare de lutar. E ele conclui o versículo, o capítulo, falando, esse aí seria o refrão da música. Os salmos são músicas, E ele repete novamente: o Senhor dos exércitos, o Senhor das nações, o Senhor de tudo,
está conosco. O Deus de Jacó, o Deus que tem uma aliança conosco, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus, Ele está conosco. Então aqui eu coloquei 6 pontinhos aqui, só para citar. Diante disso, o que fazer? Primeira coisa, não tenha medo de nada. Deus está conosco. Claro, tem aquele medo natural, tipo, você tá na beira de um precipício, eu vou ficar lá de boa. Não, também não é assim. Tem a questão biológica do medo. Aqui ele fala do medo que paralisa, o medo que coloca você para baixo. Exemplo, o tal do medo do coronavírus. Não vou sair de casa, não vou pegar a mão de ninguém, não vou andar na rua, vou parar, vou cada vez mais aqui me isolar. Não tenha medo. Saiba, ponto 2, saiba que Deus está presente no meio da tribulação. E se Deus está presente no meio da tribulação, ponto 3, abrigue-se. Abrigue o seu coração em Deus. Coloque a sua total confiança em Deus. Não se entregue ao medo. Fazer isso pode ser um sinal que Deus não está no centro da sua vida. Porque quando Deus está no centro da sua vida, o que acontece? Essas palavras aqui são verdade no seu coração. Alegrem-se na eternidade. Alegrem-se com esse pensamento que nós somos eternos. Isso eu tenho muito, queridos. Eu tenho muito. Eu fico todo tempo imaginando. Eu amo astronomia. Eu amo ficar admirando o céu. Aí eu fico pensando, cara, um dia eu não vou ter limitação. Eu imagino assim, um dia, quando eu estiver lá no céu, eu vou poder ir para os outros planetas, eu vou poder explorar, eu vou ser alguém. Já pensou? A gente não tem essa ideia. O que é eternidade? Não tem. Mas nos alegremos nisso. Você não morrerá, você viverá para sempre. E você viverá para sempre ao lado de Deus. Por fim, confie em Deus e suas ações. Somente Ele é o que tem o poder de fazer e desfazer. Somente Ele. Concluindo a história lá do Senaqueribe, né? Só para deixar aqui, vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 19, rapidinho. Prometo, já estou acabando. Só vamos ler para concluir a história. Você lembra lá como ficou a história, né? Rei Ezequias disse para o povo: vamos confiar em Deus. O rei Senaqueribe, que era o inimigo, disse: não adianta, os deuses das outras nações não deram certo, por que o Deus de vocês vai dar certo? 2 Reis 19, versículo 1, vamos lá. Cadê? Quando o rei Ezequias, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É aqui, ó. O que acontece? Aí no 19. O rei Senaqueribe consulta o Isaías, né? Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas vestes. Quando ele ouviu a carta lá, né? Rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ele foi para o templo. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna e o escrivão, os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías. E eles disseram assim: assim diz Ezequias, este dia é um dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido todas as palavras a que o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto do povo. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte, olha aí, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não tenham medo por causa das palavras que você ouviu, com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir um certo rumor, voltará para a sua terra, e lá farei com que seja morto a espada. Vamos para o versículo 35. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do arraial dos assírios. Israel não precisou levantar espada alguma, Israel não precisou convocar seus exércitos, Judá não precisou fazer nada, porque o anjo do Senhor fez por eles. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus em Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Naquela noite,
Um anjo, apenas um anjo, matou mais de 180 mil soldados assírios. Fez com que Senaqueribe voltasse com o rabinho entre as pernas. E logo depois ele foi morto por seus próprios filhos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, nosso refúgio e fortaleza. Por isso não temeremos. Dê um aplauso ao Senhor, vamos.